tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre as Crônicas de Nárnia e hoje nós vamos falar sobre o segundo livro da franquia, que é justamente O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa de C.S. Lewis, que vai dar continuidade, né, à nossa série de onde terminou o primeiro livro, só que ele vai compreender um período de anos que vai de 900 a 1000, ok? Ou seja, na cronologia de Nárnia, no período de Nárnia. Então, o que vai acontecer? Na história passada, no tempo passado, o Diggory, ele plantou aquela frutinha, né, aquele fruto que ele trouxe de Nárnia. Este fruto cresceu, essa árvore cresceu e tudo mais, e ele, com o tempo, ele resolveu desta árvore fazer um guarda-roupa, uma vez que houve uma tempestade, essa árvore tomou ali um raio, e então ele resolveu, para não se perder nada, construir daquele tronco um guarda-roupa, que eu acho que nem ele mesmo imaginava que ainda continha ali uma espécie de mágica, de encantamento, algo ainda ali da essência de Nárnia, e que poderia servir como verdadeiramente um portal para entrar neste mundo de Nárnia. Então nós vamos ter aqui, vamos começar a história com o Diggory, já grande, não é, já homem feito, em sua casa, com este guarda-roupa feito desta árvore, né? E então a nossa história começa quando 4 irmãos são levados por causa dos horrores da guerra e tudo mais, né? Para fugir de tudo isso, eles são levados justamente para a casa desse professor, para ali se abrigar, se refugiar, ficar ali algum tempo e tudo mais. Então, esses irmãos foram levados para lá. No primeiro momento, eles não têm tanto contato assim com esse professor, né? Então, eles ficam ali naquela casa, é uma casa grande, enorme, e ali eles podem brincar, correr, né? Tem um espaço grande para eles brincarem, fazerem o que quiserem. Pois num dia de chuva, então, eles não vão ter muito o que fazer, vão ficar dentro daquela casa enorme que não tem nada, não tem móveis, né? Criança, você sabe, gosta de brinquedo, de um ambiente propício para crianças, né? E ali não tinha nada ali que agradasse, que chamasse a atenção deles, então vamos usar a imaginação, vamos então brincar de esconde-esconde. Já que tá chovendo lá fora, é o que a gente tem para fazer. Então eles resolveram brincar de esconde-esconde nesse dia. Pois deixe-me eu falar então sobre esses 4 irmãos, né? Nós vamos ter os 4 irmãos Pevensey, que são o maior primeiro, né? O irmão mais, aqui assim, o mais sábio, é como se fosse o líder, e também o mais velho, né? Que é Pedro. Ele é muito responsável, realmente, verdadeiramente, ele é responsável, ele é cuidadoso com todos os outros. Às vezes ele pega pesado, assim, né? Ele tem razão, muitas vezes, nas coisas que ele fala, principalmente na forma como ele trata o Edmundo, mas às vezes ele é um pouco soberbo. Mas assim, ele tá na razão dele, é que ele é muito justo, verdadeiramente, né? Ele realmente, ele quer as coisas feitas da maneira correta. Então ele é ali aquele que vai pôr ordem na casa, ele vai realmente tentar impor respeito aos irmãos. E Edmundo, que vem logo depois, depois do Pedro vem a Susana, e que é um pouco mais velha, né, que o Edmundo. Então tem o Pedro, tem a Susana, ela é tranquila, ela é uma mocinha, né, na dela, então ela é muito quieta, muito cautelosa, ela só observa as coisas, às vezes ela dá um toque pro Pedro, né, pro próprio Pedro também, você errou na mão, né. E ela, assim, meio que intermedia todas as coisas. Ela não toma partido nem de um lado nem do outro, né? Então, ela gosta de brincar também com as crianças. Então, tudo que eles decidirem, ela vai junto. Então, vamos todo mundo brincar de esconde-esconde? Já que a Lúcia, que é menorzinha, sugeriu, então vamos, não tem mais o que fazer, vamos, né? Então, ela tá sempre ali junto, unida, né? Em tudo que eles resolverem fazer. Então, ela tá lá. E mesmo às vezes que ela não goste muito, ou não aceite muito, ou não concorde muito com a opinião de um ou de outro,
não é? Ela tem esse coração aberto, ela é uma diplomata nata. E nós vamos ver isso, inclusive, que vai ser usado a favor dela. Ela vai ser uma diplomata, ela tem essa habilidade de estar ali no meio, de ouvir os dois lados, mesmo que um lado tenha razão, mas também ela, né, olha, Pedro, não é assim, trata melhor o seu irmão também, e tal. E ela verdadeiramente é essa diplomata, que vai meio que ah, organizar ali os irmãos para que haja harmonia, né, enfim. E ela vai estar sempre ali do lado deles, apoiando a eles, não tomando partido de nenhum lado, mas ela vai ser uma grande diplomata, e quando ela se tornar a rainha de Nárnia, ela vai usar isso verdadeiramente a seu favor. Porque os outros serão grandes guerreiros, homens, né, de guerreiros mesmo. A Lúcia vai ser, né, poderosíssima na guerra, na batalha, esse vai ser o dom dela. Susana não vai ter esse dom, não vai ter esse dom de guerra, da batalha, de ir à frente e tudo mais, né? Aquela coisa agressiva. Ela não, ela é diplomata. Então ela vai usar de diplomacia entre os reinos, acordos entre os reinos, vai despertar o interesse de vários reis de outros reinos, né? Nós vamos ver isso mais tarde na história, então eu só tô aqui traçando o perfil de cada um. Então a Susana tem essa personalidade aí que vai realmente servir a ela no futuro, assim como o Pedro tem essa personalidade de liderança mesmo, e força, e é assim que tem que ser, é assim que eu quero, isso é o correto, faça, não é? E assim é Pedro, né? Ele vai dizer, Edmundo, peça perdão à sua irmã agora, peça perdão, e não sei o quê. Então ele tem essa autoridade, esse respeito dos irmãos. Então esse é o Pedro, depois vem a Susana, e depois vem o Edmundo. O Edmundo, ele já é assim, meio que rebelde, digamos assim, porque ele meio que não aceita a autoridade do Pedro em muitos momentos, né? Ele acha que, até por ser o irmão do meio, digamos assim, né? E ele por ser homem, ele queria mandar, ele queria ter autoridade, às vezes sobre a própria Lúcia, que é a irmãzinha menor, enfim. Mas o Edmundo, então, ele, sabe, aquela pessoa que tenta se encaixar, ou tenta impor a sua autoridade, tenta impor a sua personalidade, não é? E nisso tudo ele acaba se tornando uma pessoa desagradável, às vezes criando atrito com os próprios irmãos, a inveja, aquela coisa, sabe? Eu sou melhor que todo mundo. E isso no futuro nós vamos ver que vai levá-lo a um grande mal. Esse sentimento de inveja, esse sentimento de justamente a rainha Jades, né, vai dizer para ele, olha, traga-me os seus irmãos. Mas para que eu vou trazer meus irmãos? Deixa eles lá, eu vou ser rei. Olha, mas um rei precisa de súditos. Então é bom, né? Então eu vou trazer para mostrar que eu posso. Mas só eu vou ser o rei. Sim, você vai ser o rei, Edmundo. Você é o maioral, você vai ser, né? E tudo que você disser, até o Pedro vai ter que obedecer, né? Tipo assim, então é esse sentimento no Edmundo, meio que de inveja, meio que de rebeldia, meio de querer se impor, meio de querer ser alguém que não é. Isso vai levar ele realmente a cometer erros e vai levá-lo até mesmo ao ponto da traição, de trair, né, os próprios irmãos e tipo, deixa os meus irmãos para lá, eu aqui vou ser rei, eu aqui, né, vou ser melhor que o Pedro, e vou ter autoridade, enfim. Essa então é a personalidade do Edmundo. Até por ser mais jovem, não é, mais novo, ele vai ser aquele que vai querer de todas as formas se impor, né? Mostrar a sua personalidade, mostrar quem ele quer, ou mostrar que é melhor que o outro, ou mostrar que não precisa da autoridade do Pedro, e por aí vai. Mas nessa Pedro também não é nenhum santinho não, porque às vezes ele pega pesado mesmo. Então, tá aí o perfil de cada um deles, e por último nós vamos ter a Lúcia. Ela é a inocente, né? Ela é a menorzinha, ela é muito doce, ela é inocente, e ela
ama todos os irmãos também incondicionalmente, por mais que eles, em um dado momento nós vamos ver, né, que até mesmo o Edmundo vai zombar dela, vai humilhá-la, só que isso com o tempo vai passar e, enfim, ela ama também a todos os seus irmãos incondicionalmente. E ela é doce, ela é pura, por isso que ela vai ter esse contato tão grande, né, com o mundo de Nárnia, e esse amor tão grande. Eu acho que ela é que tem o coração mais aberto realmente ali em relação ao Aslan. Então, vamos diretamente à nossa história, né? Esses irmãos estavam lá, então, já conhecendo o perfil de cada um deles, né? Esses irmãos estavam lá, então, nessa casa desse professor que ninguém é além do Diggory, da história passada. Num dia de chuva, então, eles vão estar brincando ali de esconde-esconde e Lúcia, essa menorzinha, vai se esconder em um guarda-roupa que está em uma enorme sala vazia. E ela entrando nesse guarda-roupa, vai perceber que ele não tem fundo e vai se afundando cada vez mais nesse guarda-roupa até que ela sai e sente um frio, algo pinicando as costas dela, e quando ela vê, ela vai andando para trás, e quando ela percebe, ela está em um mundo diferente. Pisando em neve, era um lugar tomado pela neve, frio, muito frio. Nesse frio todo, quando ela olha para trás, né, ela é um lugar muito bonito, diferente, mágico, mas ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo assim, vazio, não encontrava ninguém. Só que de repente ele encontra uma criatura, um fauno. E este fauno, que é uma criatura mística, né, vai encontrá-la, ele vai ficar impressionado em vê-la, então ele vai se apresentar e ela vai ter uma conversa com ele. Ela descobre que esse fauno chama-se Sr. Túminus, e o Sr. Túminus vai fazer perguntas a ela, de onde você veio, porque este fauno, inclusive, ele já sabia que havia uma profecia, né? Lembra que eu falei que esse período tem muito tempo, há 900 anos atrás, há muito tempo atrás, havia realmente uma profecia de que viriam 4 pessoas, né? 4 filhos de Adão, 2 filhos de Adão especificamente, 2 filhas de Eva, e se sentariam no trono de Nárnia e dariam início, então, a um reino de prosperidade, e esse inverno eterno cessaria, né? E acabaria, então, com o reinado da imperatriz. Só que este fauno, ele era meio que foi obrigado pela imperatriz a ficar aliás, todos eles eram obrigados a ficarem espertos para que, se aparecesse algum filho de Adão ou filha de Eva, ela fosse comunicada imediatamente, porque, obviamente, ela sabia dessa profecia. Então, né, era assim, o povo vivia na base do medo, o povo vivia aprisionado, como se fossem verdadeiramente ali escravos, presos no seu próprio país, na sua própria nação, porque a rainha, né, ali subjugou a Nárnia, né, esse reino, e enfim. E o povo estava esperando, havia uma promessa, havia uma profecia de que havia alguém, de que esse reinado da rainha haveria de acabar. E Aslan mesmo voltaria e colocaria esses 4 reis no trono de Nárnia. Então esse fauno começa a conversar de onde você veio. Ela disse, eu venho da sala vazia, né? Eu vim de uma sala vazia, de repente, tudo que eu me lembro eu estava no guarda-roupa e não me lembro de mais nada, né? Aí tem uma fala muito bonitinha, né? Tá bom, bem-vinda. Qual é o seu nome, né? Meu nome é Lúcia. Ele diz, bem-vinda, Lúcia, das longínquas terras da sala vazia, não é? Da cidade de guarda-roupa, seja bem-vinda e tal, essa coisa toda. E o Sr. Túminus, então, ele é um personagem muito, muito, muito doce. Apesar do que ele vai fazer em seguida, né, ele é um personagem que vai conquistar imediatamente a Lúcia. A Lúcia também vai ficar encantada com ele. E, né, ele é um personagem muito carismático, realmente. Então ele vai convidá-la para tomar um chá na casa dele e tudo mais. E só que nesse meio tempo ele vai tocar uma flauta, vai dar um chá para ela, só que vai haver alguma coisa, algum encantamento nessa música
E nesse chá que ela vai verdadeiramente adormecer. E quando ela acordar, o fauno vai estar chorando, chorando realmente. Não, eu sou mal, eu sou muito mal, como é que eu pude fazer isso com você? Você é tão boa, tão delicada, você não pode fazer mal. Não acredito que a rainha, né, me pediria para fazer algo assim com alguém tão boa, tão diferente como você, não é? Eu sou muito mal. Eu sou mal. Você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Mas o que você fez? Diga, Fauno, porque ele estava chorando muito. Mas o que foi que você fez? Não, eu fiz uma coisa muito feia. Eu traí você. Eu, eu te traí. Eu chamei a rainha branca. Eu ia te entregar para a rainha branca. Porque aí ele conta toda a verdade, né? Porque eu tô aqui amando dela e ela disse que se eu visse alguém, algum filho de Adão, filho de Eva por aqui, era para eu entregar imediatamente. Todos sabem, todos aqui em Nárnia sabem, não é? Mas eu não quero fazer isso. Sua vida tá em perigo, moça. Fuja. Então ele a leva de volta e ela por outro caminho, né? Para a tempo de que a feiticeira não perceba o que ele fez. E então a Lúcia volta para casa pelo mesmo lugar, pelo mesmo guarda-roupa de onde ela veio. Só que nisso ela sai apavorada pelo guarda-roupa, dizendo: não, gente, eu tô bem, acabei de chegar, né? Só que ela pensa que tinha passado várias horas, né? Só que não tinha passado, né, na Terra, quando ela chegou, não tinha passado nem sequer um minuto. Eles estavam brincando de esconde-esconde, eles ainda estavam contando, né? E mal tinham saído ainda para procurá-la. Então, né, não tinha se passado nem um minuto ainda, né? No nosso tempo aqui, enquanto ela tinha ficado horas fora. E aí ela contou toda a história. Não, mas eu entrei no guarda-roupa, foi assim, assim, assim. Eu fiquei um tempão lá fora e tal. E eles diziam: não, mas não é verdade. O Pedro, né, até mesmo, então vamos ver. Né? Ele vai lá, ele abre o guarda-roupa, ele bate no fundo do guarda-roupa, um olha de um lado, outro olha do outro, vê que não tem nada aqui, não tem passagem nenhuma, isso aí é coisa da sua cabeça. E aí, né, ela começa a chorar: mas eu vi, eu estive lá, eu conversei com o senhor Túminos e tudo mais. E aí eles começam a tentar entender o que estava se passando, né, com a Lúcia, porque ela estava agoniada, ela estava, né, é verdade, eu estive lá. Né? E eles tinham ali uma certa dificuldade de acreditar. E o Edmundo, né, vai humilhá-la: não, isso é coisa de criança, isso é coisa da sua cabeça e tal. E ela vai ficar chorando. Mas tudo bem. Depois de um tempo, o Pedro vai tentar conciliar, né? Tal. O Pedro vai ser mais compreensivo, a imaginação de criança, não sei o que. Só que o Edmundo vai ser mais agressivo, ele vai humilhá-la realmente, né? Você tá ficando louco, isso é coisa da sua cabeça. Pois um determinado dia, ela vai tentar voltar, a Lúcia vai tentar voltar para esse guarda-roupa. Edmundo vai estar seguindo. Ela entra, depois de um tempo, Edmundo vai atrás. Só que primeiro, né, ela entra, com certeza, o primeiro lugar que ela foi, ela deve ter ido procurar o Sr. Túminos. Porque aí quando o Edmundo entra, né, ele cai realmente em Nárnia, nesse mesmo lugar, sai nesse lugar frio, gelado, onde é inverno, e ele olha para um lado, olha para o outro, procura né, tenta achar a Lúcia em algum lugar e não a vê. Ele ainda procurando pela Lúcia, ela deve estar por aqui, porque ela acabou de chegar, né? Nessas alturas ela já estava indo para a casa do Sr. Túminos. Obviamente ele não sabia o caminho, mas ela estava indo para lá. E só que nesse meio tempo, quem que ele encontra? A feiticeira Jades, a feiticeira branca, aquela mesma né, da história passada. Essa feiticeira que, já que não havia mais essa proteção em Nárnia, durante todos esses anos, promoveu o inverno geral e se autoproclamou imperatriz ali, né, governante de Nárnia, e enfim. E quando ele encontra essa imperatriz Jades, logicamente, ela conhecedora da profecia, né, vê o menino ali. Bom, quem é você, né? Aí ele conta toda a história, né? Eu vim atrás da minha irmã, e assim, assim, assim. Mas quantos são? Se você é sozinho, você veio sozinho? Tem mais alguém aqui? Não, eu acho que só tem a minha irmã.
Ah, e quantos irmãos você tem? Ah, eu tenho 4. Aí ela já começou a ficar assim com o pé atrás. 4? Porque ela sabia da profecia que haveriam de vir 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva. Essa profecia que falava: quando a carne de Adão e quando o osso de Adão em cair para Vel no trono sentar, então há de chegar ao fim a aflição. Ou seja, haviam 4 tronos em cair para Vel, que seriam de 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva, assim dizia a profecia, e ela sabia disso. E quando ela viu o Edmundo ali, estava sozinho, mas quando ela descobriu que eles são 4 irmãos, e que aí ela ligou uma coisa a outra. Ah, são eles, são eles. A profecia está se cumprindo realmente, logo até o próprio Aslan vai chegar, vai voltar. Então ela chama o menino para subir em sua carruagem e começa a jogar uma conversinha nele. Será que você é capaz de trazer os seus outros irmãos para cá? Todos juntos, eu quero vê-los todos na minha casa. Será que você é capaz de trazer os seus irmãos até aqui? E ele diz, bom, para que eu faria isso? Não, veja bem, né? Ela disse, eu não tenho filhos, você poderia ser o rei. Imagina só, você poderia ser o rei disso tudo aqui. Rei até mesmo, liderando até mesmo seus próprios irmãos, porque todo rei precisa de súditos. Traga seus irmãos até mim. Você pode fazer isso? Ah, não sei se eles vão querer, não sei se vão acreditar. Faça isso, volte de onde você veio. Eu quero todos os seus irmãos aqui. Só me volte quando você estiver com os seus irmãos. E aí, então ela pergunta, o que você gostaria? Tá muito frio aqui, né? Aí ela, magicamente, né, oferece a ele uma bebida quente, um chocolate quente, oferece manjar turco, e era meio que enfeitiçado também, de modo que quem provasse sempre ia querer mais, ia ficar naquela angústia, naquela agonia. Então o menino meio que estava já enfeitiçado por ela e acreditando em tudo que ela dizia. E o manjar turco era uma delícia, e ele queria porque queria. E ele disse, você vai ser um rei, você vai ser, né, vai estar acima dos seus irmãos, melhor do que os seus irmãos, né? E você vai ter o domínio sobre Nárnia, e você vai ter todo o manjar turco que você quiser comer. E ele ficou com isso na cabeça. Bom, por que não, né? Vá embora então e só me volte quando você estiver com seus 4 irmãos aqui. Ah, ok. Nisso ele desce da carruagem, a rainha vai embora, ele tenta voltar para o mesmo lugar de onde ele veio, era ali onde tinha aquele lampião, né, que meio que marcava o lugar ali onde eles desceram. Então, enquanto ele estava voltando ali, já próximo ali ao portal, ele encontra justamente a Lúcia. Edmundo, você tá aqui, você veio, agora você acredita, né? E não sei o quê. Sim, né? Poxa. Mas onde você estava, Lúcia? Eu estava até te procurando. Não, veja bem, eu estava lá conversando com o senhor Túminos e não sei o quê. Nós temos que ir embora. Ele nos falou sobre a Rainha Branca e não sei o quê, não sei o quê. Aliás, não foi nada sábio, né, por parte da Lúcia ter voltado lá, porque ela sabia que a vida do senhor Túmulo já estava em risco desde aquele primeiro momento, né? Era perigoso ela voltar ali. O Túmulo, inclusive, fez de tudo para ajudá-la, para fazê-la fugir, ir para casa imediatamente, não é? Mas ela voltou porque ela queria conversar com ele, ficar ali com ele, tomar um chá, aquela coisa toda, né? Colocou o pobrezinho em risco uma segunda vez. Não, mas vamos embora e tudo mais. Aí ela fala da Rainha Branca, né? Mas a Rainha Branca não é rainha coisa nenhuma, né? Ela se diz, né, governante disso daqui, mas veja bem, né? Ela é má, não acredite em nada do que ela diz, nunca, porque ela é muito má. Mas aí eles voltam para casa. Vai passar E, obviamente, a Lúcia vai ficar toda feliz. Viram vocês? Eu disse que era verdade. Eu estive lá de novo e o Edmundo esteve lá também. Olha que maravilha. Não é verdade, Edmundo? Diz pra eles que Nárnia existe. Lúcia. Aí o Edmundo fica assim, né? Sabe? Não, você esteve lá comigo. Fala pra eles que você esteve comigo, Edmundo. Gente... Eu tava brincando também, né? Eu tava brincando de fingir com a Lúcia. Eu tava fingindo que Nárnia era de verdade.
A gente tava era brincando, não é? Não fomos de verdade, não. Eu tava brincando com ela. Ah, Lúcia vai chorar, mas ela vai chorar tanto, né? Porque ele vai ser um tremendo grosso com ela, né? Ah, né? Criança acredita em cada coisa mesmo, né? E o Pedro vai dar uma dura nele, peça perdão para sua irmã, e ele vai ficar revoltado com o Pedro também. Não, você não manda em mim, né? E essa coisa toda. Pois vai passar um tempo, um dia, eles vão estar brincando ali de esconde-esconde novamente. Vai ter umas pessoas ali que eles não vão querer ver, eles vão fugir, vão correr. A governanta dessa casa, né, que é uma casa muito grande, ele vai ouvir os passos dessa governanta meio que atrás deles, e eles vão correr. Não, gente, vamos sair daqui. Ela vai entrar aqui no quarto, então vamos embora. A gente não tem onde se esconder. Vamos entrar aqui no guarda-roupa. Vocês estão loucos aqui no guarda-roupa, né? A Suzana não gostou muito da ideia. Não, mas todo mundo, a gente não tem alternativa, vamos nos esconder aqui. E eles foram entrando. Quando deram por si, todos os 4 irmãos já estavam em Nárnia. E foi uma coisa assim, né? Impressionante para eles, né? O Pedro foi o primeiro a pedir perdão para a Lúcia. Perdão, porque no primeiro momento eu não acreditei. Aí o Pedro falou: Edmundo é o que mais precisa pedir perdão agora. Mas tá bom, perdoa, não sei o quê. Você mentiu, na verdade ele ficou bravo, porque disse: você mentiu, você esteve aqui, né? E por que você fez isso com a pobrezinha da sua irmã? Né? Ele foi duro com o Edmundo ali naquele momento. Por que você fez isso? Você mentiu e magoou a Lúcia de bobeira. É verdade, ela não estava mentindo, e você sabia disso. Então, né, ele ficou de cara amarrada lá e tudo mais, né? Pedro, é sempre Pedro. Ele é mandão, ele acha que é o esperto e aquela coisa toda. Sabe aquela coisa ruim no coração, né? Enfim. E eles vão andando ali, vão explorando aquele lugar. Então, já que nós estamos aqui pela primeira vez, a Lúcia que veio aqui, ela vai dizer aonde nós devemos ir. E a Lúcia, obviamente, onde que ela vai querer ir? Ela vai querer visitar o seu amigo, ela vai querer ir para a casa do Sr. Túminos. Beleza, então vamos para a casa do Sr. Túminos. Que é muito legal, que é muito simpático, que é muito agradável, né? E de fato é uma figura muito carismática. Só que chegando na casa dele, ele encontra tudo fechado e ele foi levado, preso, acusado de altíssima traição por esconder, não é, uma filha de Eva. E logo a Lúcia pensou: gente, isso tudo é por minha causa. E foi mesmo, né? A Lúcia também não tem juízo, né? Foi colocar a vida do coitadinho lá em risco. Por que ela foi voltar uma segunda vez? Enfim. Agora a gente precisa dar um jeito, vamos embora. Agora não tem mais o que se possa fazer. Ele foi preso, foi levado embora, né? Disse a Suzana: vamos para casa. Não, agora que não. Agora a gente tá aqui, vamos ver o que aconteceu, vamos salvar o Sr. Túminos. Não, mas ele foi levado pela feiticeira branca e ele tá correndo perigo. Vamos ajudá-lo, a gente precisa fazer alguma coisa. E nesse meio tempo eles não sabiam ali o que fazer. E eles vão encontrar, nesse momento, uma família de um castor. E esse castor vai meio que conversar com eles, vai chamar os... Eu que se escondam, meio que, né? Não dá muito na cara. Por aqui, por aqui, por aqui. Até as árvores falam, né? As árvores cochicham umas com as outras, né? Vem aqui para onde não tem lugar, onde não tem árvore, onde não tem sombra, onde não tem ninguém observando. Vocês estão correndo perigo de vida, venham comigo. Eles: o quê? Venham comigo. E levam ele para casa dele, para casa desse castor. Aí eles vão comer, vão beber, eles estavam com frio e tudo mais. E esse castor, ele é muito invocado, ele é muito bravo, rigoroso, mas ele tem uma fé, ele ainda é um dos poucos que tem uma fé muito grande em Aslan. E acredita nas profecias. Aslan virá, Aslan já está aqui. Eu sinto, eu sei, já há rumores. A profecia está se cumprindo, veja, o gelo está se derretendo aos poucos, já está havendo alguns sinais de que o inverno vai passar, já está começando já, olha o sol, o gelo já está derretendo aos poucos. E veja bem, olha vocês aqui, vocês 4. Aí ele cita toda a profecia para eles. O que? Nós? Você acha que nós? Não somos, não. Nós não somos heróis, nós não somos reis e tal. Sim, são vocês precisam
claro, vamos fazer o possível para salvar o Senhor Túminos, mas mais do que isso, vocês vão salvar Nárnia. Vocês vão ser responsáveis, né, por acabar com essa era, com esse domínio da rainha, com esse inverno. Enfim, você, né, venham comigo, vocês vão ficar aqui. O próprio Aslan está chamando, né, as pessoas, recrutando pessoas, e já está meio que se formando um exército, somente aguardando as ordens de Aslan, somente aguardando que ele chegue. E agora vocês estão aqui, nós vamos nos unir, nós vamos até este acampamento, eu preciso levar vocês até Aslan em segurança, não é? E aí então, tá bom, já que não tem outra alternativa, né, faremos isso então. Então ele vai com o Castor. Só que aí nessa conversa, antes mesmo de que ele falasse, eu preciso levar vocês até Aslan em segurança, quando eles olham para trás, porque estavam todos compenetrados no que o Castor estava falando. E quando eles se dão conta, cadê o Edmundo? Viram para trás assim, em que momento ele foi embora? E o Castor fica preocupado. O Edmundo, cadê o Edmundo? Ele ouviu, será que ele me ouviu falando sobre Aslan? Em que momento será que ele foi embora? Até onde será que ele ouviu a nossa conversa? Porque eu sei exatamente aonde ele foi. Porque os irmãos, o Edmundo sumiu, ele foi sequestrado, vamos lá para fora. Aí eles saíram, né, para fora, aqui não tá, por aqui não tá, onde será que ele foi? Ele não ia sair sozinho aqui, sabe? Nesse frio, tá quase escurecendo, ele foi sequestrado, alguma coisa aconteceu com o meu irmão, vamos salvar o nosso irmão. Não, o Castor falou, não, vamos salvar o seu irmão, coisa nenhuma, eu sei para onde ele foi. O que aconteceu? Quem pegou ele? Não, ninguém pegou ele não. Ele foi correndo falar para a Imperatriz, ele traiu todos vocês, ele traiu todos nós, então a gente tem pouco tempo para sair, para correr daqui, porque daqui a pouco a rainha vai estar aqui e vai pegar vocês todos. Mas por quê? Por que meu irmão faria isso? Não, o Edmundo não seria capaz, seria sim. Tal. E por que a rainha está tão interessada em nós? Veja bem, são 4 tronos em cair para Vel. O que ela quer fazer? Ela quer matar vocês para que a profecia não se cumpra. Gente, vamos embora daqui. Então eles correm, fogem ali. A intenção é levá-los o quanto antes até ali o acampamento, onde todos estavam esperando o grande Aslan. Então eles chegam nesse lugar, nesse acampamento. Obviamente a rainha já sabia de tudo. Verdadeiramente o Edmundo foi lá, né, traí-los, foi lá realmente contar tudo, contar onde eles estavam. A rainha até brigou com ele. Eu não falei para você não vir aqui né, sem os seus irmãos? Por que você veio aqui sozinho? Como ousa vir até mim sozinho? E aí, né, ela perdeu aquele tom bondoso, né? Ela perdeu aquela bondade, ela já foi falando com ele de qualquer forma. Não, mas veja bem, rainha, eu não trouxe meus irmãos, mas eles estão bem aqui, estão ali na casa do Castor e aquela coisa toda. Agora eu posso comer mais um manjar? Não. Aí, veja bem o que ela fez, ela trancou ele a pão mofado, um pão seco lá, velho, e água, e porque ela iria mantê-lo prisioneiro, pelo menos enquanto fosse útil para ela. Ela não queria matá-lo ainda, ela ia usá-lo realmente como um escudo, né? Ela iria sequestrá-lo realmente ali, para obter algum favor depois. Era a carta que ela tinha na manga. E, tipo assim, foi o que ela fez, vamos atrás deles. E só que nisso, ela estava em sua carruagem, no seu trenó. De fato, o inverno estava passando, tudo já estava derretendo, o trenó já não andava mais, eles tinham que continuar o seu caminho a pé. E nisso eles ganharam tempo, porque o Castor e os irmãos ganharam tempo, porque nisso eles já tinham chegado, conseguiram chegar ali até o acampamento, e já era um clima gostoso, eles já não estavam mais com os casacos de frio, porque já era um clima gostoso, né? O verdinho já estava crescendo ali e tudo mais, e eles encontraram ali verdadeiramente o grande leão, o grande Aslan. Né? Filhos de Adão e filhos de Eva, mas não eram 4? Cadê o irmão de vocês? Poxa, Aslan, aconteceu o seguinte, né? Ele traiu Pedro, né? Pedro se apresenta.
E olha o que Pedro disse, mas é tudo culpa minha também. Eu me sinto um pouco responsável, né? Eu acho que às vezes eu sou duro demais com ele também. E, enfim, em partes isso é culpa minha. O próprio Pedro falou, né? Que ele não está aqui, ele nos traiu, ele está bravo comigo, porque ele está bravo, né? Comigo, então foi isso que aconteceu e por isso ele nos traiu. Em partes é culpa minha. E o tempo vai passar, então Aslan vai mandar que vai aparecer ali um bicho mandado pela rainha, o próprio Pedro vai matá-lo, né? É um lobo, né? Enviado pela rainha. O Aslan vai então dizer, e outros vieram atrás, né, nessa emboscada. Pedro mata esse bicho e o Aslan então diz, sigam esses outros, eles vão levá-los até Edmundo. Então eles vão, né, o exército ali de Aslan, alguns vão lá, seguem esses bichos, vão até a rainha e o Edmundo, conseguem pegar o Edmundo de volta. A Aslan tem uma conversa séria com o Edmundo, que ninguém sabe o que foi que ele falou, o que foi que aconteceu. E aí ele olha para os irmãos, gente, nenhuma palavra sobre o que aconteceu. Seu irmão está de volta, o que passou, passou. Né? E nem mais uma palavra. Daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Né? Lembra muito também assim, né, a parábola do filho pródigo, né? Gente, o que passou, passou. É seu irmão, ele estava morto e reviveu, ele está de volta, né? Bola pra frente, não fiquem comentando o passado, o que aconteceu, vamos fazer uma coisa diferente a partir de agora. Ele voltou, seu irmão tá aqui. Simplesmente o aceitem, simplesmente vamos fazer festa porque ele tá aqui, vamos abraçá-lo, vamos beijá-lo. E foi isso que aconteceu. O Edmundo então voltou para o acampamento, foi aquela alegria, foi aquela festa e tudo mais. O que vai acontecer? Em pouco tempo depois vai chegar justamente a imperatriz, na maior cara de pau. Preciso falar com o Aslan agora. Mas o que ela teria de tão importante para falar com o Aslan? Aslan, é o seguinte, tá vendo esse menino aí que você pegou de mim? Na verdade, ele é direito meu. Porque, veja bem, ele é um traidor. E você conhece a magia profunda que diz que todo traidor deverá pertencer a mim e deverá ser sacrificado na mesa de pedra, ok? Para cumprir justamente, né, esse ritual aí da magia profunda. E eu reivindico, eu quero meu direito que eu tenho, a alma desse menino, a vida desse menino me pertence e ele é meu e eu vou sacrificá-lo porque ele é um traidor e você sabe disso, você não pode me negar. E o Aslan disse, bom, infelizmente é verdade. É verdade. Não cite a magia profunda para mim, porque eu estava lá quando ela foi criada, eu sei. Então é o seguinte, eu quero conversar com você em particular. Depois disso, né, depois de um tempo de agonia, depois de um tempo de espera, Aslan sai ali, né, do seu acampamento, é todo imponente, a imperatriz vai embora. E o Aslan sai todo imponente e diz assim, a imperatriz reivindicou, né, o seu direito ao sangue do filho de Adão. Ela reivindicou, ela não quer mais. E aí, aquela festa, né, todo mundo, né, batendo palmas e tudo mais. O Edmundo estava salvo. Mas a Lúcia, que não é boba nem nada, ela percebe que depois disso, o Aslan ficou com um semblante muito triste, voltou para o seu lugar, mas muito diferente, triste. Ué, que estranho. E achando um momento de alegria, porque ele estava, sei lá, estava estranho, estava tudo estranho. O que será que ele falou com ela? O que ele combinou com ela e parece tão pesaroso agora? Então, ela vai descobrir naquela mesma noite, porque ela não conseguia dormir, e nem a Susana, na verdade, ela e a Susana estavam andando, caminhando, né, na noite, falando inclusive sobre o Aslan, que estavam preocupadas com ele ficou muito calado, muito quieto aquele dia todo, estava estranho, estava triste. E elas estavam sentindo uma agonia, um negócio diferente também, e que não conseguiam dormir, e por isso elas estavam ali, né, à noite ali acordadas, e elas veem Aslan passando lá no fundo, lá, mas sabe, devagar,
passos bem lentos, cabeça baixa, quase arrastando no chão, bem devagar. E elas, gente, isso não é normal. E elas foram correndo atrás do Aslan. Vamos lá. Aslan, você tá bem? Você tá doente? O que tá acontecendo? Fala com a gente, o que houve? Pra onde você vai? Pô, então nós vamos com você. Não sabemos pra onde você vai, mas nós vamos. Ó, tá bom. Vocês querem ir comigo? Tá bom, eu quero companhia, mas só até determinado lugar. E quando eu falar volta, vocês voltem. Então, é o seguinte. Não vamos falar nada. Eu não quero falar, eu só quero ficar com vocês. Elas estavam, não sabiam o que era, mas elas estavam também muito tristes em ver o Aslan daquela forma. E elas foram caminhando com eles, com o Aslan, uma de um lado, outra do outro, abraçadas assim, né, segurando ali a juba dele, né, e tipo, não sabendo o que estava acontecendo, mas tipo, olha, a gente tá aqui, Aslan, né, não, sabendo que ele estava aflito com alguma coisa. Mas elas foram lá caminhando, abraçadinhas ali com ele até um determinado momento. E aí ele disse, bom, é aqui. Agora daqui eu vou sozinho. E de lá elas conseguiram ver tudo. Aslan foi caminhando. E elas viram que ali, onde ele estava indo, era aquela mesa, né? Aquela mesa de pedra, que era onde aconteciam os sacrifícios, aquela coisa toda, né? Da magia profunda e tudo mais. E que era uma espécie de memorial, um lugar sagrado ali. A rainha então vai zombar do Aslan, vai acorrentá-lo. E fica muito claro que ele podia, com uma simples dentada, com uma simples patada, né, acabar com todo mundo ali, mas não, ele fica quietinho. Não é uma alusão clara ali ao sacrifício de Cristo, totalmente quieto, calado, levado realmente ali como ovelha ao matadouro, não abriu a sua boca. E Aslan foi dessa mesma forma ali quietinho, se deixou prender, se deixou a rainha zombar dele, cortar toda a juba dele e ficar zombando, né? Cadê você agora, o grande rei, o grande poderoso, não sei o que, zombando. E enfim, ela coloca ele naquela mesa de pedra e ali o mata. Todos sonham, aquela alegria, né? E todos aqueles, né, espíritos maus, aquelas criaturas do mal ali, todos vibrando de alegria, e Aslan então havia morrido. E não havia nada que as meninas ali pudessem fazer. Quando tudo terminou e todo mundo foi embora, elas ali agoniadas, chorando muito, né, se agarram ali a Aslan. Não, realmente ele morreu, mas como ele pode fazer isso? Por que ele fez isso? Né? A gente precisava dele, como é que ele foi se entregar assim dessa forma? Ele podia ter simplesmente acabado com eles ali facilmente, mas ele se entregou. E aí elas chorando, de repente elas veem, como Aslan ainda estava todo amarrado, elas veem algumas criaturinhas, alguns ratinhos, roendo ali todas aquelas amarras, soltando, desamarrando ali Aslan. E passou o tempo, quando elas olham para trás, simplesmente aquela grande pedra, houve um estrondo, um terremoto, aquela grande pedra se partiu no meio. E Aslan então volta, né, ali, grandioso, mais poderoso do que nunca, né, ressurge ali dos mortos, mais uma vez uma clara alusão a morte e ressurreição de Jesus, toda aquela simbologia ali, como o próprio véu do templo se rasgando, né, ou seja, as profecias foram verdadeiramente cumpridas, enfim, o preço realmente foi pago e tudo mais. O que vai acontecer? Aslan vai então voltar, ressurreto, e é aquela alegria, e as meninas vão dizer, como isso é possível? E Aslan vai dizer, olha, a rainha esqueceu de uma parte dessa profecia, que diz que, ok, ela tem direito a sacrificar um injusto, mas ela não vê a segunda parte, que é se um justo morrer por um pecador, nessa mesa de pedra, é capaz que até mesmo a própria morte seja vencida. E Aslan, como sabia que era um justo, né, ele sabia disso, e obviamente então ele, né, foi ressurreto e acabou de uma vez com os planos ali da feiticeira. Nisso ela já estava com o seu exército pronto para atacar, porque o leão estava morto, então obviamente agora vão partir para cima do exército dele. Pedro já estava ali organizado para comandar essa batalha. Eles partiram para a luta, de modo que a rainha foi
para essa batalha. E aí o Aslan diz: meninas, nós precisamos ir para a luta agora. Só que nós não vamos ali para a batalha, deixa o Pedro ali sozinho por enquanto, porque ele vai precisar de ajuda. E o tempo é curto, primeiro nós vamos buscar reforços. Então o Aslan coloca nas suas costas ali, ele leva a Susana e a Lúcia nas suas costas até ali, aquele grande templo, aquele grande palácio da rainha, né? Lembra que ela tem aquele pátio cheio de estátuas de pedra, e acho que eu não contei isso, que ela tinha o poder de transformar os inimigos em verdadeiras estátuas de pedra, e ela tinha uma verdadeira coleção, era um monte, todos, inclusive o Sr. Túmenos estava ali também transformado em uma estátua de pedra. O Aslan então ali, né, com o seu hálito, faz todos ali, traz um a um ali de volta à vida, dá um soprinho ali em cada um, e eles vão retomando a vida, um grande exército então, e todos vão ali para ajudar, né, Pedro na batalha, quando tudo parecia até perdido, que estava tudo tão difícil, parecia que a rainha estava ganhando já, porque eles eram mais numerosos naquele momento. Então, né, de repente chega Aslan com todo aquele reforço, e a rainha diz: ixi, agora lascou, né? E como é que pode? Ele tá vivo? E aí tem uma grande batalha, se desenrola uma grande batalha, a Aslan dá uma abocanhada na rainha, e embora nós vamos ver que esse não foi o real fim dela, né? Morreu só o corpo realmente, mas de fato, né? Ele abocanhou, naquele momento ele venceu, abocanhou a rainha, e a guerra foi ganha. Edmundo saiu gravemente ferido desta batalha, ele gravemente ferido mesmo, leva uma facada ali. E a Lúcia, então, ela, por ter um líquido que ela ganhou ali, um elixir que ela ganhou do próprio Papai Noel, digamos assim. Depois eu vou contar essa história, eu acho que eu não contei, né? Quando elas fugiram, né, no Castor, quando eles estavam na casa do Castor e eles fugiram para ir para o acampamento do Aslan, eles encontraram ninguém mais, ninguém menos que o Papai Noel, né? Por quê? Porque tem todo um sentido, tem toda uma simbologia ali. Por quê? Porque ali era sempre inverno, mas nunca Natal. Veja bem, nunca Natal. Nunca a esperança, a alegria, né? Ou seja, o cumprimento de promessas. Não era Natal, nunca. Então, a partir daquele momento que Papai Noel chegou, já era uma esperança. Olha, é Natal, né? O Salvador veio, a esperança veio, a esperança nasceu. Tem essa simbologia aí. Então, o próprio Papai Noel, né? Eu sei que é estranho, mas o próprio Papai Noel vai dar para eles de presente pro Pedro. Vai dar no arco e flecha não, pro Pedro ele vai dar uma espada, uma belíssima espada e um escudo. Para Susana ele vai dar arco e flecha. E justamente para a menorzinha, para a Lúcia, ele vai dar esse elixir que cura qualquer doença, qualquer coisa, e uma pequena adaga, não é? Edmundo não vai ganhar nada, porque obviamente nesse ponto da história ele não estava lá presente, ele estava dedurando os outros, estava lá no castelo da rainha, então ele não ganhou nada. Então foram esses os presentes. E a Susana ganhou também, além de arco e flecha, ela ganhou uma corneta, né? Uma cornetinha, que toda vez que ela tocasse, onde ela estivesse, se ela estivesse correndo algum perigo, se ela tocasse, alguém em algum lugar iria ouvir e o socorro iria vir de algum lugar. Seja Aslan, seja os irmãos dela, alguém ia ouvir se ela estivesse em perigo, era só tocar realmente, né? E que algum auxílio viria de algum lugar, se por acaso ela se encontrasse em perigo real. Então foram esses presentes que eles ganharam, né? É interessante essa parte que eu não tinha falado, então. Voltando. Como o Edmundo tinha sido gravemente ferido, a Lúcia, então, dá a ele algumas gotinhas desse elixir, ele imediatamente é curado, e há toda aquela festa, aquela alegria. E pela primeira vez, o Pedro dá um abraço de verdade no Edmundo. Tipo assim, né? Eu te amo de verdade, né? Não é que ele não amasse antes, mas sabe, tipo assim, foi algo diferente. Ali foi a verdadeira reconciliação entre o Pedro, verdadeiramente, e o Edmundo, não é?
realmente ali uma reconciliação mesmo. Não é que ele não amasse antes, não é que ele estivesse, sabe, assim, bravo com o Edmundo, mas tipo assim, tipo, eu te aceito do jeito que você é, e agora tudo passou, né, bola pra frente. Então ali há aquele momento bonito e todos os irmãos realmente se abraçam ali. E há uma grande união, né? Realmente uma união entre todos eles. E eles vão, a partir de então, serem, pelo Aslan, nomeados reis e rainhas de Nárnia. Esse período, então, do inverno passou, e a partir dali, então, eles iriam viver a chamada Era de Ouro, né? Que vai do ano 1000 ao ano 1015, que é o período no qual esses irmãos Pevensey vão reinar, que é o próximo livro que nós vamos ver, que vão contar todas as aventuras desses irmãos já crescidos, não é? Nesse período aí, do reinado dos irmãos Pevensey. Então, vai terminar com a coroação belíssima de todos, não é? E Pedro, né? Pedro Magnífico, é lindo, com toda a pompa. Eu gosto tanto desse tipo de cena, gente. É muito lindo, é muito lindo. Aslan nomeando a todos eles, né? Pedro, que é o Magnífico. Edmundo, gente. Edmundo, o justo. O justo. Edmundo, o justo. Vocês têm noção do que é isso? Né? Tipo assim, não é uma clara alusão ali, realmente, a pessoa que foi transformada. Não é que ela seja boa, que seja justa, ela foi justificada. Não é? Tudo aquilo que o Edmundo fez foi traidor, tudo aquilo caiu por terra a partir do momento em que ele caiu em si, caiu na realidade. Tudo aquilo, sabe, ficou para trás. Tudo aquilo ficou para trás e ele foi feito justo, né? E Aslan então disse: vocês vão obedecer os reis e rainhas de Nárnia. Pedro o Magnífico, Edmundo o Justo, né? A Susana, a Gentil, Susana, né? A Gentil, porque de verdade é isso que ela vai ser. Depois nós vamos ver, ela vai ter todo ali um traquejo né, da diplomacia. Cada irmão vai ter o seu nome ali, né? E por último, nós vamos ter realmente a menorzinha de todas, realmente a Lúcia, a Destemida. Porque realmente, né, ela é pequenininha, mas a bichinha é brava, é destemida realmente. Ela não e fez tudo ali para salvar o seu amigo. Ela fez questão, não, a gente tá aqui, ele se meteu nessa por minha causa, vamos salvá-lo. Ela não tinha medo realmente de nada, nem de ninguém. Vamos para cima. Então nós vamos ter realmente a pequena Lúcia, a Destemida. E quando ela crescer, ela vai se tornar verdadeiramente a Destemida mesmo. Ela vai ser uma mulher de guerra mesmo. Ela vai ser boa na batalha, na guerra. Né? Susana nem tanto, mas a Lúcia vai se tornar uma mulher destemida, uma guerreira mesmo. Não é? E aí nós vamos terminar realmente, pelo menos essa parte aqui da história, do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas, dando continuidade numa próxima vez, na próxima aventura, no próximo episódio, então, das Crônicas de Nárnia. Eu espero que vocês tenham gostado até então e até a próxima. Quando aqui cheguei, logo encontrei o mal disfarçado de bem. Mas não percebi que um erro cometi quando fui tentado a subir. Ter tudo que eu quero, ser melhor que o resto, foram as promessas da imperatriz. Eu traí um reino sem nem conhecê-lo, mas fui surpreendido pelo amor do rei por mim. Mas fui surpreendido pelo amor do rei por mim. Mesmo eu sendo um traidor, ele me amou. Eu ia morrer, ele se entregou. Foi em meu lugar para me salvar, mas ressuscitou e vivo está. Mesmo eu sendo
foi em meu lugar para me salvar, mas o leão voltou e hoje vivo ele está. Mas o leão voltou e hoje vivo ele está. Mas o leão voltou e vivo ele está.